Boa tarde. Obrigado. Eu não sabia que eram tantos, nem que havia tantas câmaras a filmar. Estou um pouco intimidado com isso. E eu não sei exatamente qual é a dinâmica desta sessão, se consiste apenas em... se são vocês a fazerem perguntas ou se eu digo coisas antes. Não sei exatamente o que é. Será, alguém saberá? Não? Nada. Eu trouxe... Quantos somos aqui dentro? Vocês sabem quantos... É tudo a mesma escola aqui? Sim. Alunos são 40? Ok. É que eu trouxe um texto. Eu acho que só trouxe 30 fotocópias. Por isso, vamos ter que partilhar. Enfim, vou distribuir isto, está bem? Pode ser. Vai ficar um silêncio embaraçoso enquanto eu distribuo, mas... alguém vai ter de partilhar. Pedro, se calhar enquanto eu distribuo fica silencioso. Se quiseres cantar um tema ou... se puderem ir passando, está bem? A senhora das fotocópias fez uma sim, uma não. Desculpem. Vai levar mais tempo do que eu estava à espera. Está ali o Sr. Presidente. Como está? Passou bem, Sr. Presidente? Desculpe. Ok. Neste momento estou ainda mais intimidado do que estava há pouco. Se quiserem fazer uma pergunta qualquer enquanto decorre este aborrecido processo de distribuição de textos, força. Diga, obrigado, salvou-me. Sim, diga. Certo. Não sei. Precisa do microfone? O Pedro vai dar-lhe, sim. São duas perguntas genéricas que podem ajudar à conversa. Uma... e que podem estar relacionadas entre si. Uma é como é que um homem educado em instituições católicas se transforma num perigoso esquerdista. E a segunda é, e as palavras, parte da pergunta, as palavras são suas, é como é que a frequência de uma biblioteca, isto é de um depoimento gravado há 10, 12 anos, certo, o ajudou... e as palavras agora são suas, a transformar-se no ser encantador que é hoje. Eu disse isso. Certo, desculpe. É possível que eu estivesse embriagado. Obrigado pelas suas perguntas. Eu, de facto, eu fiz a escola primária numa escola de freiras, muito simpáticas, vicentinas, freiras vicentinas, e depois fui para padres franciscanos do 5º ao 9º, e depois padres jesuítas entre o 10º e 12º, e depois a Universidade Católica. E sou ateu, de facto. Não diria que sou um perigoso esquerdista, como definiu, porque não sou muito perigoso. E segundo, porque às vezes a própria esquerda duvida de que eu seja um esquerdista. E portanto sou assim uma espécie de híbrido que diz coisas e é possível que diga coisas que são suficientemente de esquerda para que a direita não aprecie muito o que eu digo, mas não suficientemente de esquerda para que a esquerda goste. E, portanto, faço o pleno de não ser apreciado por ninguém. É um talento que eu tenho. Obrigado, vou continuar a distribuir isto. Qual era a outra pergunta? Já sei, da biblioteca. Sim, essa é uma ótima pergunta, sabe? Porque na Universidade Católica foi das poucas coisas... Eu, na Universidade Católica, conheci a minha mulher, mas também houve aspectos muito positivos. E um deles foi que a biblioteca da Universidade... Muito obrigado, menina. A biblioteca da Universidade Católica chamava-se Biblioteca Universitária João Paulo II e tinha uma coisa que a generalidade das bibliotecas não tem, que é permitia o acesso às estantes. Isso é péssimo para as pessoas que trabalham na biblioteca, porque há pessoas que desarrumam os livros e depois já não sabem onde eles estão. Mas para um leitor é excelente ter o acesso às estantes, não é? Porque descobrem-se coisas. A gente vai à procura de um livro sobre comunicação, foi o curso que eu fiz, infelizmente, e ao lado está uma antologia de poesia chinesa, que é muito mais gira do que... E, portanto, é excelente para o nosso crescimento pessoal, péssimo para as notas. Porque o tempo que devíamos estar a aplicar no estudo da comunicação, estamos a divertir-nos a ler a poesia chinesa.
Mas, enfim, entre uma coisa e outra, acho que foi mais proveitoso do que prejudicial. Obrigado. Agora, uma vez que já temos todos o texto, não sei se... Agradeço-lhe, obrigado. Vamos só dar uma vista de olhos nesse texto, está bem? Eu não sei se... Pode ser, talvez seja um bom ponto de partida, não sei. Pode ser que sim. O texto chama-se, se eu vos distribuir o texto correto, chama-se Soneto Já Antigo, não é isso? Soneto Já Antigo, é isso. É um texto do Álvaro de Campos, que é um heterónimo do Fernando Pessoa. Não sei se toda a gente está familiarizada com este fenómeno. O Fernando Pessoa é um poeta e tinha heterónimos que são, não é exatamente um pseudónimo. Pseudónimo é quando a gente escreve uma coisa com outro nome. A gente escreve outro nome para não saber qual é o nosso nome. Um heterónimo é outra coisa. Ele sentia-se outro quando estava a escrever isso. É um fenómeno chamado em literatura heteronímia e em medicina esquizofrenia. Mas, então, este é escrito por esse heterónimo dele chamado Álvaro de Campos. E o título do soneto é Soneto Já Antigo. Olha, Daisy, quando eu morrer, tu hás de dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de Londres para York, onde nasceste. Dizes, que eu nada que tu digas acredito, contar àquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes, embora não o saibas, que morri. Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, nada se importará. Depois vai dar a notícia a essa estranha Cecily, que acreditava que eu seria grande. Raios partam a vida e quem lá ande. Eu queria, só antes de começarmos a conversar, dizer-vos 2 ou 3 coisas sobre a razão pela qual eu gosto tanto deste poema e penso tantas vezes nele. A primeira razão são as 3 primeiras palavras. Aliás, é o título, Soneto Já Antigo. A minha primeira inquietação é porquê chamar soneto a um soneto? E qual é a diferença entre um soneto ser já antigo e ser apenas antigo? Uma coisa é um soneto antigo, outra coisa é um soneto já antigo. Talvez a leitura depois do texto nos ajude a perceber porque é que é preciso chamar soneto a um soneto e, segundo, porque é que este é já antigo e não apenas antigo. Depois há 2 ou 3 coisas no soneto que saltam imediatamente à vista, não sei se vocês repararam nelas, que são, primeiro, a primeira palavra é olha. Olha, Daisy. Ou seja, é um recado. É muito raro. Vocês certamente já conviveram com sonetos. E os sonetos normalmente não começam assim. Não é, olha uma coisa, pestei. Não há. O Camões não escreveu, o amor é o fogo que arde. Não. Normalmente um soneto é uma forma bastante rígida. A gente conhece-a. E é bastante formal. Ora, aqui é muito informal. Olha, Daisy, ele está a falar com alguém. É um recado verbal. Há 2 ou 3 coisas que reforçam essa informalidade, que eu também nunca tinha visto antes de ler este poema, que é hás de rima com irás de. Isto nunca acontece também nos sonetos, não é? Normalmente são rimas mais convencionais. Portanto, 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela, porém Labão usando de cautela. Lá está, bela com cautela. Isto são rimas às quais nós estamos habituados. Agora, hás de, irás de, eu nunca tinha visto. A sensação que dá é que isto flui da boca dele sem nenhum esforço. E depois há mais 3 ou 4 coisas a que eu gostava que dessemos atenção. Por exemplo, aquilo que ele está a dizer de facto, que é, olha, Daisy, quando eu morrer tu hás de dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. Isto é uma ambição estranha, não é? Portanto, ele diz, quando eu morrer, ele vai estar morto, mas há uma última coisa que ele quer. Não interessa muito, porque ele já morreu, não é? Mas ele quer que ela diga aos amigos dele lá de Londres que ela esconde a grande dor da minha morte. O que é curioso é que ele diz, embora não o sintas. Ele sabe que ela não sente a grande dor da minha morte. E há outra coisa estranha neste pedido, que é, ele diz, embora não o sintas, diz-lhes que sentes a grande dor da minha morte. Ele diz mais do que isso, não é? Embora não o sintas, diz-lhes que sentes. Não. Ele diz, embora não o sintas, diz-lhes que tu escondes a grande dor da minha morte. Isso é muito diferente. Ou seja, ele quer que ela esconda uma coisa que ela, na verdade, não sente. Ela tem que fingir 2 vezes. Tem que fingir que esconde uma coisa que, na verdade, não sente. Ou seja, não há nada para esconder, mas ela deve escondê-lo. E isso começa, acho eu, a indicar-nos sobre o tema de que ele está a falar. Acho eu que é sobre
engano, sobre logro, sobre uma fraude, sobre enganarmos uns aos outros, a nós, aos outros, etc. Reparem nisto, vejam se concordam comigo. Irás de Londres para York, onde nasceste, dizes que eu nada que tu digas acredito. Portanto, reparem já no conjunto de enganos. Vai dizer aos meus amigos aí de Londres que, embora não o sintas, tu escondes a grande dor da minha morte. Ou seja, por favor, engana os meus amigos aí de Londres. Segundo, onde nasceste, dizes que eu nada que tu digas acredito. Ou seja, tu enganas-me, a ponto de eu nada que tu digas acredito. Contar àquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes, embora não o saibas, eu enganei-te. Tu não o sabes. Portanto, ela engana ele engana a ela e ele deseja que ela vá enganar os seus amigos de Londres. Há aqui uma coisa curiosa que é, reparem no terceiro verso, embora não o sintas, e agora reparem no primeiro verso do primeiro terceto, embora não o saibas. Embora não o sintas e embora não o saibas são estruturas paralelas. E de facto há um paralelo entre uma coisa e outra. Porque quando ele diz embora não o sintas, é uma coisa que é pesada para ele. Eu quero que tu vás dizer-lhes que vais enganá-los, dizendo-lhes uma coisa que eu, enfim, embora não o sintas, é pesado para ele. Esta é pesada para ela, embora não o saibas. Eu escondi-te esta informação de que há aqui um rapazito que me deu muitas horas tão felizes. Não sei exatamente o que é que ele quer dizer com isto, sobre um rapazito que lhe deu horas felizes. Mas a gente, quer dizer, há uma ou duas suspeitas. E depois diz, reparem, embora não o saibas que morri, mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, mais um engano. Portanto, vai enganar os meus amigos aí de Londres, tu enganaste-me, porque nada que tu digas eu acredito, eu enganei-te, porque tu não sabes que aquele rapazito me deu horas tão felizes, e depois ainda, aquele rapazito a quem eu tanto julguei amar, ou seja, ele enganou-se a si próprio, porque julgou amar um rapazito que pelos vistos não amou, nada se importará. Depois vai dar a notícia a essa estranha Cecily que acreditava que eu seria grande. Ou seja, a Cecily também se enganou, porque ela acreditava que ele seria grande e é muito óbvio que se enganou. E depois há esse último lamento, que é raios partam a vida e quem lá ande. É um lamento que eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido dizer raios partam a vida e quem lá ande, porque não é frequente a gente entender a vida como um sítio onde anda gente. Anda gente lá na vida, olha, raios parta a todos. E, portanto, isso retomando o início, parece-me que se calhar é possível que este soneto sobre enganos, sobre gente que se enganou, que enganou outra, que se enganou a si própria, que tenta enganar terceiros, que o próprio soneto esteja a participar nessa farsa, nesse engano. E é por isso, se calhar, que é preciso chamar-lhe soneto. Porque um soneto que começa com olha Daisy e que rima asde com irasde, parece não ser um soneto. É um soneto que está a fingir que não é um soneto. Ou seja, há um poema do Fernando Pessoa, desta vez do lado do ortónimo, em que ele diz, toda a gente conhece esse poema, não é? Ele diz, o poeta é um fingidor. O que este poema faz parece ser um passo adiante. Parece que é o próprio poema que é um fingidor. É o poema que está a fingir. É um soneto que está a fingir que não é um soneto. E se calhar é por isso que é preciso chamar-lhe soneto. E depois há aquela questão sobre a diferença entre ser antigo e ser já antigo. Parece que ser já antigo nos indica um certo desencanto. Dizer apenas que um soneto é antigo é uma coisa. Dizer este soneto é já antigo significa que há muito tempo que ele acha raios partam a vida e quem lá ande. E ele tem a noção do tempo que já passou. Bom, não sei para que é que isto serviu, mas tivemos entretidos durante um bocado e ninguém se meteu na droga. Foi bom, não é? Eu queria dizer o seguinte, a razão pela qual eu queria começar a nossa conversa por aqui era primeiro porque eu queria hoje que a gente falasse sobre uma das coisas, fosse a importância da leitura, no sentido em que isso é uma parte absolutamente central da minha vida. Reparem que eu não estou a dizer isto como quem diz é importante comer a sopa. Não é nesse sentido. Não é no sentido de dizer, de estar a pescar os outros. Provavelmente são professores vossos que estão na plateia também, não é? Nenhum deles me encomendou o sermão sobre a importância da leitura. É isso que eu queria que ficasse claro. Mas é, de facto, isso muito importante para mim, porque um trabalho como este, ou seja, de estar a olhar para 14 linhas,
e tentar perceber porque é que são aquelas palavras e não outras que estão lá, esse foi um exercício que eu fiz desde muito pequeno. E eu acho que esse exercício me deu... foi muito vantajoso para mim. Porque, assim como neste poema, a gente não sabe exatamente de que é que ele está a falar, a não ser quando o examina minuciosamente. E mesmo assim fica com algumas dúvidas, mas esse processo de o examinar minuciosamente dá-nos qualquer coisa. Esse exame, esse trabalho que a gente fez quase de detetive, de tentar descobrir porque é que dizem em cima, embora não o saibas, e em baixo, embora não o sintas, qual é o efeito que isso faz. Esse trabalho é absolutamente essencial, não só para a gente ler isso que está escrito no papel, mas também para ler as coisas que se passam à nossa volta. Isso foi essencial para mim, acho eu. É muito frequente as pessoas dizerem coisas que, na verdade, não sabem que estão a dizer. Eu não sei se já tiveram essa sensação. Boa parte das minhas personagens falam com sotaque do Norte por duas razões. Primeiro, porque a minha família é do Norte. Afetivamente, eu sou de Viana do Castelo. E segundo, porque, para mim, uma maneira de falar sempre foi uma maneira de pensar. Eu acho que uma maneira de falar, normalmente, é uma maneira de pensar. Eu chego à terra da minha avó e eu percebo imediatamente que estou perante pessoas que pensam de uma maneira diferente da minha, e isso tem muito a ver com a maneira como se exprimem. Eu chego, e é muito frequente, eu vi essa cena várias vezes. A minha tia dizia ao meu tio, está uma cobra no jardim. E eles, vão buscar a enxada, vou lá. Logo. E aquilo é o que eu vos digo, é mais do que uma maneira de falar, é mais do que um sotaque, é uma maneira de ser. Aquela gente, é muito raro eu ter um tio que tenha as falangetas todas. Porque vão caindo, não é? Corte, não sei o quê, vou chegar a erva, é assim, há uma espécie de resistência aos elementos que parece que lhes é dada por uma espécie de maneira de falar. Uma maneira de falar que lhes condiciona a maneira de ser também, a maneira de pensar e tal. Eu sou um menino da cidade. Se me cair uma falangeta, eu vou recorrer para o hospital. Eles não. Chupam o dedo e dizem, está bom, segue, que é o jantar. E bom, bem, eu não faço ideia. Cada vez é mais inquietante para mim o facto de estar várias pessoas a olhar para mim e câmaras ligadas também. Por isso, se calhar, é melhor começarmos talvez se a gente começar a conversar, isso seja mais vantajoso. Calma, um de cada vez também, não... Penso que... tem? Ótimo. Então vamos a isso. Está aqui, este menino quer o microfone, é isso? Este menino, sim. Força. Como é que conseguem ridicularizar o ridículo? Obrigado pela sua pergunta. Que vem de casa, veio preparada de casa. Eu vi que a tinha no seu telefone. Eu, por exemplo, respondendo à sua questão especificamente, acho que há um problema em ridicularizar o ridículo. Porque o ridículo, sendo já ridículo, é difícil de ridicularizar. Talvez tenha sido com esse paradoxo que se confrontaram, por exemplo, os humoristas americanos durante o ano anterior a este. Eles tentaram ridicularizar uma pessoa que já era ridícula. E não lhes serviu de nada, porque ela ganhou. E, portanto, talvez esse seja o problema que uma figura como o Donald Trump coloca a um humorista, que é o facto de ele ultrapassar aquilo que nós... Quer dizer, é difícil. Normalmente a comédia faz um exercício de virar as coisas ao contrário. E Donald Trump parece pertencer a um mundo em que as coisas já estão ao contrário. E, portanto, virar ao contrário aquilo que já está ao contrário é pô-lo direito. E as coisas direitas não têm muita graça. Virar as pernas para o ar, sim. Talvez esse seja um dos problemas. Mas, para responder à sua pergunta de outra maneira, até porque mais ninguém parece interessado em fazer perguntas, o meu trabalho, de facto, consiste nisso, em
olhar para as coisas e descobrir-lhes o seu lado, para usar a sua expressão, ridículo. E isso depende. Há pessoas que passam pela vida sem achar que ela é ridícula, de maneira nenhuma, que nada na vida seja ridículo. Há um filósofo que diz que é assim que a gente distingue um homem sério. Um homem sério é aquele para quem as coisas são sempre aquilo que elas deviam ser. Outros de nós acham que as coisas são uma coisa, mas deviam ser outra, ou são uma coisa e parecem outra, e perdem tempo a pensar no que é que elas parecem, que é uma tarefa que não tem interesse nenhum para a generalidade das pessoas. Por exemplo, na escola nunca é nisso que a gente perde tempo, não é em saber o que é que as coisas parecem, é em saber o que é que elas são. É isso que sai no teste. Não é o que é que as coisas parecem, é o que é que as coisas são. E, portanto, a minha vida é bastante diferente, a minha maneira de pensar é bastante diferente da maneira de pensar habitual. Lá está, para retomar aquele exemplo, eu muitas vezes ponho-me a pensar o que é que isto seria se fosse o contrário. Por exemplo, esta situação aqui. Se vocês estivessem todos aqui em pé e eu fosse o único que estava na cadeira, sentado. Não é muito engraçado. Às vezes as coisas não... Quer dizer, mas é um exercício importante esse de mantermos a capacidade de pensar e se isto fosse o contrário do que é? Ou se isto estivesse de cabeça para baixo? Não é um exercício que a generalidade das pessoas que têm profissões a sério façam. O meu pai era piloto da TAP. E entre Lisboa e Zurique, se ele pensasse, e se isto fosse ao contrário? Isso não era produtivo, nem para ele, nem para os passageiros. Mas na minha vida, sim. Na minha vida é produtivo pensar de uma maneira que não é a maneira convencional. Neste momento esqueci-me da sua pergunta. Não interessa relembrar-me, porque não há hipótese. Agradeço, muito obrigado. Sim, menino, força. Boa tarde. Boa tarde. Nós viemos no autocarro preparar algo que achámos que seria fantástico apresentar agora, até porque todos o vemos como um humorista e não como um escritor. E bem, fazem bem. Aquilo que o Pedro disse é manifestamente exagerado. Sabe, nós em português a palavra escritor tem um peso que, como é óbvio, eu não suporto. Nos Estados Unidos, a palavra writer define toda a gente, desde o Philip Roth até ao guionista de uma série de desenhos animados. Mas em Portugal a gente usa escritor do Lobo Antunes para cima, não é? E, portanto, é uma palavra que eu percebo que não se aplique a mim. Estou consigo nesse ponto. E nós viemos a preparar algo que a pergunta começou a circular bastante na viagem para cá. E uma delas é o porquê de ter terminado o Gato Fedorento. Houve alguma razão por trás disso? Porque era um programa fantástico. E agradeço-lhe, obrigado. Que idade é que tem, meu amigo? 17. 17, sabe lá se era fantástico ou não é? Tinha para aí 4 quando aquilo dava, portanto. 5, lá está. É o tipo de programa que encanta crianças de 5 anos, não é? Só para ver a minha idade mental e a dos meus colegas. Na verdade, sabe o que aconteceu foi, na verdade não acabou. Eu continuamos a contactar uns com os outros todas as semanas e tal. O que aconteceu essencialmente foi, nós não somos atores, como aliás acho que se nota. A nossa profissão sempre foi escrever textos humorísticos para atores a sério. E depois, a certa altura, eu não sei se vocês conhecem, há uma peça muito conhecida, já deu vários filmes e tudo, uma peça de um autor francês chamado Edmond Rostand, que se chama Cyrano de Bergerac. Vocês conhecem? O Cyrano de Bergerac é um poeta francês, só que tinha um nariz grotescamente grande, era um homem feíssimo, com um nariz horroroso. E então essa peça conta a história desse poeta, que tem um nariz horrível, que está apaixonado por uma prima chamada Roxane. E há um outro, ele é militar, e há um subordinado dele, chamado Christian, que está apaixonado pela mesma prima. E então eles o Cyrano, feíssimo, e o Christian, bonito, resolvem fazer uma coisa que hoje, na linguagem económica ou financeira, se chama uma joint venture, que é, eles experimentam tentar seduzir a prima da seguinte maneira:
o rapaz feio escreve cartas de amor e o rapaz bonito entrega-as. E eles conseguem. De facto, a prima fica seduzida. Mas a meio da peça, a gente não começa a sentir que não sabe bem se a moça está apaixonada pelo rapaz bonito que entrega as cartas ou pelo rapaz feio que as escreve. Depois, no final, a gente percebe. Não vou revelar o fim, que é para vos obrigar a ir ver isso. Mas, basicamente, fazendo um paralelo, enfim, que não funciona muito bem, mas o que a gente sentia quando escrevia para atores a sério, para ótimos atores como o Herman e a Maria Rueff, era pensar, as pessoas estão-se a rir de quem? De mim, que sou o rapaz feio que escreve as coisas, ou deles que são, como é óbvio, o Herman e a Maria Rueff são muito mais do que apenas um rapaz e uma rapariga bonita que dizem coisas, não é? Mas a ideia era, só para explicar que isto não são só flores e que a razão pela qual nós começámos a interpretar os nossos textos foram várias razões, mas a menor delas não foi a vaidade. Uma das razões foi vaidade, foi tentar perceber se aquilo que eu escrevia, se fosse eu a dizê-lo, fazia rir as pessoas ou não. E, portanto, foi assim que o Gato Fedorento começou. Foi com 4 pessoas cuja profissão era escrever e mais nada, que, por acidente, estavam a interpretar os seus próprios textos. Isto para responder à sua pergunta, a resposta é esta. Nós não somos pessoas da televisão, no sentido em que o Malato é uma pessoa da televisão. A gente não pensa na nossa vida desse ponto de vista. E que programa é que eu vou fazer a seguir? Não é exatamente isso. A gente pensa o que é que eu vou escrever a seguir. E não interessa bem para que meio. Eu escrevo para os jornais, para a rádio, para a televisão. Estou a tentar apanhar o povo português através de todos os meios que eu conseguir. E, portanto, o Gato Fedorento, aquilo foi muito engraçado para nós de fazer. O impacto com a fama foi muito súbito e bruto. Nós não estávamos muito preparados para isso. E, portanto, entretanto, José Diogo Quintela, que era o gorducho, se bem se lembra, tem 60 padarias neste momento. Não sei se já passearam por Lisboa, mas se passearam, há uma padaria portuguesa em cada esquina. Algumas esquinas têm 2. Tem 60 padarias. O Miguel Góis tem 4 filhos, que é um investimento superior a 60 padarias. Muitas vezes. O Tiago acabou de ter um filho, não sei o quê. E, portanto, a única pessoa do grupo que não tem negócios e já está tão farto da mulher e dos filhos que não quer estar em casa, está hoje no Palácio de Belém a falar com alunos de Mortosa. É Mortosa. Mais alguma questão? O que é que o senhor tem no seu telemóvel? Diga lá. Vamos ver isso. Outra das conversas do autocarro tem com os Gato Fedorento, foi uma rábula, que é o Rústicos pelo Epicurismo. Nós, inclusive, ensaiamos a música durante a viagem. Rústicos pelo epicurismo, sim. E a pergunta era, defende essa filosofia de vida? Então não defendo. Defendo, sim senhor, eu sou um epicurista, de facto. Rústicos pelo epicurismo, eu já não me lembrava disso. Sim, é uma música, não é? É uma música sobre o facto de irmos todos falecer e que, portanto, não, sabe, diga, em minha defesa, na Bíblia há um livro chamado Eclesiastes. A Bíblia, como sabem, não é um livro, é um conjunto de livros, muitos livros. E há um livro chamado Eclesiastes, que é dos meus favoritos da Bíblia, em que a voz que fala diz que nós não, quer dizer, o que há a fazer, enquanto aqui estamos, aqui, não digo nesta sala do Palácio de Belém, digo no planeta, é comer, beber e divertir-se. Ser alegre. Eat, drink and be merry, na tradução do King James. E eu, quer dizer, tenho alguma simpatia por essa ideia. Já porque me parece que o tipo que escreveu o livro do Eclesiastes não acredita em Deus. É bizarro aquilo ter ido parar à Bíblia. Mas eu simpatizo com essa ideia de que comer, beber e divertir-se sejam valores
que a gente deve levar a sério, sem esquecer fazer os trabalhos e tal. Mais questões? Vocês são especialmente silenciosos, não é? Está ali uma questão, sim, uma menina. Mudando um bocadinho de assunto. É melhor. Sendo eu benfiquista Certo. e você escritor, preferia o Benfica Penta ou o Nobel da Literatura? É muito difícil confrontar-me com uma escolha em que, por oposição ao Benfica Penta, eu não quisesse Benfica Penta. Prefiro Benfica Penta ou ficar sem uma perna? Benfica Penta. Seja o que for que me propuser, eu prefiro Benfica Penta. É óbvio. Essa é fácil. Eu vinha... É o tipo de resposta que eu não preciso de preparar em casa. Sim. Seja o que for que me puser em confronto com Benfica Penta, eu escolho Benfica Penta. Tendo em conta o que aconteceu ontem, parece-me difícil de acontecer. Aproveito para agradecer que me tenha lembrado disso. A pessoa pensa que está sossegada e vêm alunos de Mortosa lembrar-nos que empatámos com o Belenenses. Onde está o microfone? Sim. Mais alguém? Vamos embora, vamos a isso. Comecem a levantar o braço, porque senão... Olha, este senhor já se vai embora. Quem é que temos mais aí? Vocês têm perguntas no telemóvel, mas recusam-se a fazê-las, não é? Este menino, pelos vistos, quer fazer uma. Sim. Tem aí o microfone, menina. Obrigado. Obrigado. Qual é o seu tema preferido? Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que vou repetir o que o Pedro disse, sabe? O meu tema... E foi uma coisa em que eu acho que nem nós próprios reparámos. Mas o meu tema preferido, de facto, é a linguagem. Eu gosto de palavras. Gosto de palavras mais do que de outra coisa qualquer, se calhar. Quase sempre, digamos. Eu acho que é mais... As palavras normalmente são muito mais interessantes do que as coisas que as designam. Uma rosa, a gente colhe uma rosa e ela morre. Mas a palavra rosa dura para sempre. E a gente consegue declinar... Vocês têm latim ou não? Não. A gente consegue declinar a palavra rosa. Não se consegue declinar uma rosa. Eu não sei se, por exemplo, em latim, vocês não têm, em certa medida, têm sorte, mas a sério, é um azar. É um azar não ter latim, é ótimo ter latim. Há declinações. Isso significa que a palavra rosa, tendo em conta o seu estatuto na frase, termina de uma forma ou de outra. Se a palavra rosa for... As hipóteses são nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Quem é que já está contente de não ter latim? São essas as hipóteses. E na primeira declinação, como é o caso da palavra rosa, há declinações de todas essas hipóteses em singular e plural. A palavra rosa, especificamente, eu vou dizer, portanto, por ordem, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo. Por ordem é rosa, rosa, rosae, desculpem, rosam, rosae, portanto, rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa. A maneira de decorar isto, para mim, foi com a música A Minha Machadinha. Porque as terminações da primeira declinação são A, am, ai, a. E, portanto, na minha cabeça, no exame de latim, eu estive o tempo todo a cantar am, ai, a. E depois plural, que é ai, as, arum, is. Só para partilhar convosco um pouco da minha vida mental. Mas, para mim, isso foi uma coisa surpreendente. As palavras sempre foram muito mais interessantes do que as coisas. Quer dizer, eu digo cadeira. A palavra cadeira, para mim, é muito, muito mais interessante do que este objeto. Porque quando eu digo cadeira, para já, eu penso numa cadeira, vocês pensam noutra cadeira, se calhar estou a falar desta, mas a primeira imagem que nos ocorre quando eu digo cadeira é outra, é uma de madeira, se calhar. O facto de nós estarmos todos a pensar em coisas diferentes, mas conseguirmos entender-nos, porque eu disse a palavra de cadeira, é quase milagroso, não é? E há muitos casos em que as palavras me parecem
muito mais interessantes do que as coisas que designam. Por exemplo, eu não sei se vocês... Que idade têm estes alunos? 16. Para maiores de 16, tudo bem. Eu não sei se vocês sabem como é que se diz... Reza a lenda, eu nunca consegui confirmar isso, mas sim, mas disseram-me que os indianos, a palavra que os indianos usam para pimenta é putpari. A palavra indiana para pimenta é putpari. Dizem que isso acontece porque quando o primeiro navegador português parou na Índia e os indianos lhe deram a provar a pimenta, ele provou e terá dito uma coisa que soa a putpari. E os indianos acharam tanta graça à reação que aplicaram a palavra àquele objeto. E, portanto, não há muito para dizer sobre pimenta, mas sobre putpari a gente podia ficar aqui meia hora. Há uma palavra que é, não sei se conhecem uma palavra que é auspício. Auspício é quando a gente diz, por exemplo, o empate de ontem do Benfica não foi um bom auspício relativamente à hipótese do Benfica ganhar o campeonato. Ou seja, quer dizer que não é um bom augúrio, não é? Essa palavra, auspício, vem de uma frase latina que é avem spicere, que significa contemplar as aves. Avem spicere significa contemplar as aves. Porquê? Porque os romanos tinham um hábito de, antes de tomar uma decisão, tinham uma crendice, que era, fechavam, pombos numa caixa, e depois abriam a caixa e o bando de pombos saía a voar, e se eles virassem à direita, queria dizer que se tomava a decisão. Se virassem à esquerda, ou sinistra, não se tomava a decisão. Era uma crendice. E a esse fenómeno chamava-se avem spicere, contemplar as aves. E, portanto, sempre que a gente usa a palavra auspício hoje, a gente está, de algum modo, a falar sobre essa prática de soltar aves para tentar perceber, através do movimento delas, que decisão, se a gente toma ou não toma uma decisão. Enfim, é isso. Gosto de palavras, só para... Já não me lembro da pergunta, mais uma vez, esqueci-me da pergunta. Quem deseja o microfone? Vamos embora. Ali uma menina, sim. E outra menina primeiro. Uma destas duas meninas iguaizinhas. Sim. Como é que foi ser trocado da Mel pelo Cristiano Ronaldo? Vamos colocar então o dedo na ferida, não é? Começar a falar das grandes questões. Olha, o que aconteceu foi que, de facto, a empresa, não é, que a proprietária do Mel tem negócios de telecomunicações noutros países e eles acharam, de forma, quanto a mim, bizarra, que o Cristiano Ronaldo talvez tivesse ligeiramente mais popularidade do que eu no estrangeiro. Quem perde são eles, sabe? O que é que se há de fazer? São decisões bizarras do mundo empresarial. Não se compreende. Força. Sendo o seu trabalho muito à base da criatividade, algo que requer estarmos no nosso melhor mentalmente, não lhe acontece por vezes ter dias em que simplesmente não quer fazer nada? E como é que ultrapassa isso de estar num estado mental muito... não tanto virado para coisas alegres? Obrigado pela sua pergunta. Parece que me conhece há 40 anos. Repare, eu estou todos os dias no estado que descreveu, de não me apetecer fazer nada. Eu acho que esse é o estado normal de um ser humano, não é? Em princípio, já não quero fazer nada. Depois fico... Quer dizer, há gente que está a meu cargo que precisa de comer e, portanto, eu tenho de fazer coisas. Mas, devo dizer-lhe que a ideia de que... Por exemplo, vou-lhe contar um caso específico. Há uns anos, o Pedro Ribeiro, da Rádio Comercial, convidou-me para eu ir para lá. E eu respondi-lhe o mesmo que respondo a toda a gente que me convida para fazer coisas, que é, não quero. Mas ele insistiu. E como insistiu, eu fui para a Rádio Comercial. E todas as manhãs comecei a fazer lá uma rubrica. E isso fez com que, apesar de ser doloroso, não é?
porque trabalhar custa e eles levantam-se muito cedo, é muito chato. Aconteceu uma coisa que foi... coisas que não existiam antes passaram a existir porque eu me dediquei a essa tarefa. Eu não teria tido aquelas ideias se não tivesse aquele trabalho. Se eu estivesse em casa sozinho e ninguém me tivesse convidado para fazer nada, nenhum daqueles textos seria feito. E, no entanto, há uma coisa que me... Isso da rádio comercial. Eu já fiz programas de televisão com muita audiência, com às vezes mais de 2 milhões de pessoas a ver. Sempre que há eleições e tal, as televisões convidam-nos para fazer um programa e é como às vezes eu suponho que seja como quando as pessoas se juntam à volta de um acidente para ver, e é isso que me acontece. Já falei que, por exemplo, o Sr. Presidente da República foi lá, a alguns desses programas, enfim. E os portugueses gostam de ver isso. Gostam de ver isso sobretudo porque talvez seja, acho eu, que é divertido ver um palhaço a tentar acertar com fruta podre na testa de uma pessoa respeitável. Uma das coisas que me começa a inquietar é que, à medida que o tempo passa, eu vou fazendo um desses programas e chega um ministro, por exemplo, e antes do programa começar diz-me: pá, Ricardo, por amor de Deus, somos da mesma idade, pá, eu até sou mais novo do que tu, trata-me por tu, pá. Eu disse: não, Sr. Ministro, não vou, é sempre Sr. Ministro, porque não tem graça, o que tem graça é um palhaço acertar com uma maçã podre na testa do Ministro. Não é 2 tipos muito giros que se tratam por tu e um deles atirou uma fruta podre ao outro, isso não tem graça nenhuma. E por isso eu quero que esteja claramente marcada, digamos, uma hierarquia. Qual era a pergunta? Como vencia os dias em que não gostava? Como é que eu vim parar aqui? Se a pergunta era essa. Sim, e é isso. Às vezes estava-lhe a dizer, já sei. Estava-lhe a dizer que na rádio comercial, apesar disso tudo que eu lhe disse sobre a televisão, a rádio comercial deve ter sido a coisa com maior repercussão que eu já fiz na minha vida. Porque se destina a uma massa enorme de povo trabalhador, daquele povo que trabalha, que vai de manhã, vai para o trabalho, vai levar os filhos à escola, vai levar os filhos ao trabalho, que a gente também tem ouvintes na China. É falso, não temos nada. Mas essa gente, essa massa enorme de gente que vai dentro do carro e não tem para onde fugir e que me vem agradecer às vezes na rua. Agradecer é a palavra, vem agradecer. Obrigado, eu gosto daquilo. Quando a rubrica está no ar é mais divertido ir para o trabalho. Pessoas que me vêm contar que à chegada à escola há uma cerimónia todos os dias que é as pessoas estarem dentro do carro com a porta aberta só a acabar, à espera que eu acabe de falar para depois saírem e levarem os miúdos à escola e tal. Isso é muito emocionante para mim. E portanto, isso é uma motivação para fazer isso, para fazer essas coisas. Mesmo quando o estado mental, como definiu e bem, não é exatamente o que a gente mais gosta. Mas esse é um dos problemas que se colocam a quem tem uma profissão como a minha, que é, nós todos, em princípio, já fizemos rir os nossos colegas, né? Nossos amigos, já num jantar de família, a gente já fez rir e tal. A questão é fazer isso todos os dias. É uma questão de consistência, não é? Eu não posso telefonar para a rádio comercial e dizer: hoje não me ocorre nada, adeus, um beijinho. Não dá. Portanto, é isso. Repara, eu não quero fazer a rábula do atormentado pelo trabalho, antes pelo contrário. Eu sei que tenho uma sorte, que a minha profissão é muito... Quem dera toda a gente ter a profissão que eu tenho, não é? Há profissões que, de facto, são... Essas, sim, são difíceis. Mas a minha, sim, tem essa dificuldade que referiu, mas não é assim, não é nada de especialmente grave. Mas obrigado pela sua preocupação com a minha saúde. Agradeço. Mais questões? Sim? Figuras literárias e de humor que são exemplos, modelos. Por exemplo, Essa de Queiroz, Gil Vicente, Miguel Sousa Tavares. Isso é claramente para me provocar, não é? Sim, eu não sei como é que funcionava a escola hoje. No meu tempo, o que acontecia era, a gente acabava às 4 e os padres, vocês não andam em escolas de padres, não é? Mas os padres das 4 às 6, os nossos pais só iam buscar-nos às 6, das 4 às 6 os padres fechavam-nos numa sala e diziam: façam os trabalhos.
E nessas 2 horas era para fazer os trabalhos. Eu fazia os trabalhos em 15 minutos e depois ficava com 1h45 livre. E o que é que eu fazia? Eu pegava no livro de português, que tinha vários excertos de vários autores, e começava a ler aquilo. E a prestar atenção aos que me agradavam mais. Por exemplo, foi assim que eu descobri um autor que pertencia ao meu livro, que se chamava José Gomes Ferreira. E tinha uns textos que eu achava divertidos, uns que estavam num livro chamado Gaveta de Nuvens, outros num livro chamado O Mundo dos Outros. Era assim uma espécie, num caso de pequenos ensaios, noutro de contos. E eu gostava da maneira como ele se exprimia. Por exemplo, vocês já devem ter passado por isso, um autor chamado Mário de Carvalho. Há um texto, não sei se vocês já o leram, que se chama A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, que é sobre, já falaram sobre isso, é sobre a deusa do tempo, não é? Está a abordar a tapeçaria do tempo e deixa-se dormir, adormece, e dá um nó esquisito na tapeçaria do tempo, e de repente, no meio da Avenida Gago Coutinho, irrompe uma batalha medieval, com cavalos e tal, no meio do engarrafamento. Esse tipo de coisa, para um miúdo que tem, sei lá, 13 anos ou 14, era extraordinário, era esquisito, uma pessoa pensava... Eu não sei se vocês já repararam nisso, mas eu hoje falei sobre as palavras e sobre a leitura e tal. Esqueci-me de dizer que às vezes a gente está a ler um texto, não foi o caso do texto que eu trouxe esse texto, trouxe um poema. Mas há outros textos que a gente lê que são histórias. Esqueci-me de falar nas histórias. E as histórias fazem qualquer coisa. Têm uma capacidade qualquer de nos perturbar de alguma maneira. Toda a gente conhece as Mil e Uma Noites, não é? Não sei se conhecem a história das Mil e Uma Noites. É a seguinte, portanto, é um homem, é um rei chamado Shahryar, que é casado, e de repente ele vai... É aquele clássico... Esqueci-me das chaves do carro em casa. Não era carro, mas ele esqueceu-se de uma coisa em casa e quando voltou, ele descobriu que a mulher dele estava a conviver, digamos, com alguns dos seus criados. Estavam a conviver bastante intensamente. E então ele resolve matá-la. E mais do que isso, resolve ter uma mulher todas as noites e matá-la no dia seguinte para que ela nunca mais possa fazer-lhe o que a mulher lhe fez. Até que há uma moça chamada Sherazade que pede ao pai para ser ela a próxima, porque ela tem um plano. E o plano dela é bastante astucioso. O que ela faz é o seguinte, ela começa a contar-lhe uma história e depois diz, agora estou cansada, depois amanhã continuo. E como ele quer ouvir o fim da história, não a mata. E na noite seguinte, ela acaba de contar aquela história e começa outra. E não acaba. E assim sucessivamente. E é por isso que ele não a vai matando, porque ele vai sucessivamente querendo ouvir o final daquela história. Claro que a meio do livro a gente começa a pensar quem é que está a torturar quem. É ele, o Shahryar, que está a ser mau para ela porque ela sabe que está sob ameaça de morte todas as noites, ou é ela que está a chateá-lo porque diz, eu tenho aqui uma história, mas o final só conta amanhã. Isso é uma tortura às vezes pior do que a de estar sob ameaça de morte. Há um tipo chamado Paul Auster, um autor americano, que tem uns textos, lá está, sobre o poder das histórias, em que ele conta o seguinte episódio. Ele diz que tem uma amiga, aposto que é tudo mentira nesta história, mas é curioso o ponto dele. Ele diz que tem uma amiga que engravidou e um dia, já no final da gravidez, está a ver na televisão um filme. E nisto, a meio do filme, rebentam-se as águas e ela tem de ir a correr para o hospital. E tem um parto dificílimo, terrível, chato, uma coisa muito chata. Passado uns anos, ela está grávida de novo. E por um daqueles acasos milagrosos, quando ela está a mudar os canais na televisão, ela apanha o filme exatamente no ponto em que o deixou, da primeira vez que foi ter o bebê. E vê o filme até ao fim. E as águas rebentam no fim do filme. E ela vai para o hospital e tem um parto maravilhoso. E, portanto, a sensação que dá é que, quando a gente fica com uma história a meio, há uma inquietação qualquer que nos tortura, que é perturbadora para nós. E que, ouvir uma história até ao fim, faz qualquer coisa pela nossa vida, melhora e tal.
E isso, não sei se perceberam a maneira como isso se relaciona com a história do Shahriari, como a maneira como é possível a gente dizer que a Sherazade, de facto, ela é que está a torturá-lo a ele e não ele a ela. Essa ideia de que nós somos pessoas, que o ser humano é um tipo de bicho que gosta de ouvir histórias, parece-me importante. Mais uma vez, diga-se a meu favor que eu acho as palavras superiores a, por exemplo, beijos. Se eu quero explicar a uma pessoa que eu gosto dela, eu recorro mais facilmente a palavras do que a beijos. Eu acho que as palavras são mais eficazes. Eu gosto mais da palavra beijo do que de beijos mesmo, que é mais ou menos, quase sempre. E reparem, tudo à nossa volta parece indicar-nos que eu tenho razão. Num livro de que já falámos aqui, que é a Bíblia, há lá uma figura que é filho de Deus, que veio encantar-nos, o trabalho dele foi vir dizer-nos palavras notáveis, e ele foi traído como? Com um beijo, precisamente. E, portanto, tudo parece indicar que, como eu defendo, as palavras são superiores a beijos. Não é o entendimento da generalidade dos meus concidadãos. Toda a gente diz, não, o beijo é que é, não sei o quê. As palavras, não sei o quê, palavras levas ao vento. Coisas desse tipo, não é? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Nada. Nunca me pareceu que isso fosse assim. Parece-me que é o contrário. Uma palavra, não sei se temos que voltar à nossa já conhecida Puto Paris, mas as palavras são de facto muito mais interessantes, acho eu, do que o resto. Mais uma vez, eu já não me lembro do que é que estamos a falar. Mas obrigado pela sua pergunta. Diga, com certeza, claro. São sempre as mesmas pessoas que fazem as perguntas, não é? Vocês delegaram no... Foi isso? É isso, ok. Diga. Continuando com aquilo que esteve a falar, a dizer que as perguntas são mais importantes que um beijo. As palavras, sim, diga. Isso. Não pensa que essas palavras, por vezes, podem não ser ditas de coração? Sim, mas os beijos também podem não ser beijados de coração. Há até profissionais especializadas nisso. Sim, eu acho que sim. Eu acho que isso tem razão, tem toda a razão. Eu também acho que às vezes, se calhar, é mais fácil a gente perceber, perceber através das palavras, porque as palavras têm essa coisa maravilhosa de trair. Eu não sei, quanto tempo é que temos? Ainda temos algum tempo? É o que se quiser, ok. Desculpem. As palavras às vezes conseguem trair aquilo que a pessoa está a pensar melhor do que os beijos, por exemplo. Eu trouxe... Tenho aqui outro texto. Quem é que já estava com saudades de um texto? Este texto é um pouco mais longo do que o outro, mas eu acho que a gente... Podem ir passando, se faz favor. Eu vou dar metade a cada lado. Se puderem ir passando, obrigado. Isto é um texto... Já agora, desculpem esta... Não sei se isto estava previsto, mas dá-me jeito. A propósito da sua pergunta. Obrigado. Parece que foi combinado. Já agora... Isso, aí está. Morrinho. Eu sei que os jovens fazem este tipo de coisa. Este texto é um texto que se chama Fim de Dia. Eu vou lê-lo rapidamente. Vamos lê-lo em conjunto. O texto chama-se Fim de Dia. E eu acho que vem muito a propósito daquilo que perguntou, porque tem a ver com aquilo que disse sobre as palavras, sobre às vezes as palavras podem ou não podem ser ditas com outra intenção. Podem. Mas eu acho que a gente consegue descobrir isso com alguma facilidade. A maneira como as pessoas escolhem as palavras que usam, etc. Isto é um texto, como eu disse, que se chama Fim de Dia. É um texto de um autor cubano chamado Eduardo Eras León. Eu vou ler o texto muito depressa, a primeira vez, e depois vou ler a segunda vez um pouco mais devagar, está bem? O texto é um bocadinho chato, eu devo preveni-los desde já. Vamos embora. Fim de dia. Chegou tarde a casa, ela estava levantada, soube-o pela luz que se filtrava pelas janelas entreabertas. Antes esperava-o à porta, olhando com ansiedade para a noite, desenhando a sua figura entre as sombras, criando-o à força de imaginação e de desejo. Mas agora estava na sala, olhando para a televisão com os olhos semicerrados pelo sono. Abriu a porta. Ela levantou ligeiramente a cabeça e sorriu-lhe de longe.
Fechou a porta com cuidado, sem fazer barulho. Comeste alguma coisa? Disse ela. Não, disse ele, enquanto se levantava lentamente e apagava a televisão. Tens fome? Um pouco. Como é que te correu o dia? Como sempre, já sabes. Reparem neste diálogo fascinante. Sim, estou a ver. É tarde. Gostava de tomar um banho. Olhou-a nos olhos, beijou-a suavemente na face, quis atraí-la a si, mas ela desprendeu-se-lhe dos braços e dirigiu-se para a cozinha. Anda, disse-lhe. Há água quente. Foi despindo a roupa enquanto caminhava atrás dela. Chegou à sala de jantar e deixou-se cair numa cadeira. Tirou as botas e as meias, esticou ligeiramente os pés e respirou satisfeito. Ela acabou de preparar o banho, disse, entra, já está pronto. Anda comigo, disse ele e acariciou-lhe uma das mãos. Não, disse ela sem olhar para ele, tenho de preparar a comida, não te demores. Passou a mão pelo cabelo, apanhou as botas e as meias, depois olhou fugazmente para ele e sorriu. Ele entrou na casa de banho, abriu o duche e disse-lhe, através da porta entreaberta, perguntaram muito por ti na fábrica, sentem a tua falta. Ela não respondeu. Quando ele acabava de se enxugar, ela apareceu à porta. Já acabaste, a comida vai arrefecer. Vou já. Saiu da casa de banho e sentou-se à mesa. Trouxeram um jornal. Ainda não o li. Toma lá, disse ela, estendendo-lhe. Sentou-se ao lado dele em silêncio. Ele começou a comer a sopa. Estava morna, quase fria. Abriu o jornal e começou a ler. Não sorvas a sopa, disse ela. Nunca mais perdes esse hábito. Ele sorriu e continuou a ler o jornal. Ah, da Rosa deu à luz ontem. Levantou a vista do jornal, olhou-a fixamente nos olhos, ela desviou o olhar, baixou a cabeça e pôs-se a brincar com o anel de casamento. Quem é essa? A que vive ali em frente, tu sabes quem é? Ah, disse ele, virou a página do jornal. Vais deixar arrefecer a sopa. Já está fria. Queres que está aqui essa outra vez? Mais um diálogo que eu creio que será gravado a letras de ouro na nossa memória. Queres que está aqui essa outra vez? Não é preciso, não tenho fome, disse, tornando a olhar para ela. Que nome é que lhe vai pôr? Ela levantou a cabeça e olhou uns segundos para ele. Alguma coisa lhe brilhou por dentro. Ainda não sabe. Perguntou-me e eu disse-lhe que se fosse rapaz lhe chamasse Ernesto ou Alexis e se fosse rapariga que eu lhe chamaria Milena. Ele largou bruscamente o jornal e empurrou o prato para o lado. Disse, dá-me água. Ela ergueu-se, levantou o prato da mesa. Há arroz e peixe, não queres? Não, já não tenho fome. Ela trouxe o copo de água e deixou em cima da mesa. Depois foi à cozinha e apagou a luz. Vou-me deitar, estou cansada, vens? Sim, disse ele, pegando de novo no jornal. Levantou-se e seguiu-a. Entraram no quarto, ela despiu-se, abriu o armário e tirou uma combinação cheia de rendas muito curta. Olhou-a fixamente alguns segundos, a seguir tornou a pô-la no sítio, procurou um pijama de algodão e vestiu, ele ergueu a vista e atirou o jornal para o chão, ela deitou-se de costas, ele despiu-se, apagou a luz, meteu-se lentamente na cama, estendeu a mão e pôs-lhe num dos seios, ela retirou a mão com suavidade e voltou-se para o lado. Até amanhã, disse, ele ficou pensativo alguns segundos, depois também se voltou para o lado, até amanhã respondeu-lhe. Não é dos textos mais chatos que vocês já ouviram na vossa vida. O texto, se a gente quisesse fazer um resumo deste texto, é um homem chega a casa, a seguir ao trabalho, conversa com a mulher sobre banalidades e depois vão-se deitar. E quando parece que vai acontecer alguma coisa, não sei, nada. Até há uma mão nos seios e a gente pensa, agora é que vai ser. Nada. Portanto, este é o resumo, não é? O que a gente faz no fim da leitura do texto é um homem chega a casa, conversa com a mulher sobre banalidades e depois dorme. A questão é, quem faz esse resumo do texto não esteve a lê-lo, esteve a passar os olhos por ele, mas não o leu. Reparem no seguinte, vou pedir a vossa paciência, mas vai valer a pena, mais ou menos. Fim de dia. Portanto, o texto fala-nos é um dia que está a acabar. Curioso ser fim de dia e não apenas fim. O autor parece querer dizer-nos que o que está a acabar aqui é só o dia. Atenção, é o fim de um dia. Chegou tarde a casa. Já sabemos quem é que chegou tarde a casa. É ele. Esta personagem é ele. Ele chegou tarde a casa. Ela estava levantada. Ele soube-o pela luz que se filtrava pelas janelas entreabertas. Agora reparem numa coisa importante. Antes, esperava-o à porta, olhando com ansiedade para a noite, desenhando a sua figura entre as sombras, criando-o à força de imaginação e de desejo. Ou seja, há aqui uma coisa. Esta história conta-nos um bocadinho. Este texto conta-nos um bocadinho da história. Mas aconteceram coisas antes e hão de acontecer coisas depois. Antes, diz aqui, portanto, ele agora está a chegar a casa e vê, olha, ela ainda está acordada porque há luz lá dentro. Mas antes, ele não precisava de olhar para a luz. Ela estava à porta, diz aqui. Ela antes estava à porta, a ver onde é que ele está. Olha ele! Não, é uma árvore. Era isso que ela estava a fazer. Estava criando-o à força de imaginação e de desejo. Desenhando a sua figura entre as sombras. Mas, importante esta palavra mas, porque opõe uma coisa à outra, agora estava na sala, olhando para a televisão com os olhos semicerrados pelo sono. E este primeiro parágrafo marca, acho eu,
A relação entre estas duas pessoas, isto vai fazer sentido com a pergunta que me fez, não se preocupe, eu prometo. A relação entre estas duas pessoas é esta. Eles parecem dois planetas que volta e meia entram na órbita um do outro, volta e meia afastam-se. De repente aproximam-se outra vez, de repente afastam-se outra vez. Ou seja, eles estavam próximos. Quando é que eles estavam próximos? Quando ela estava à porta, à procura dele. Será ele? Não é ele. E agora? Estão mais afastados, porque ela está dentro de casa a olhar para a televisão. Mas, isso é uma coisa que nos dá alguma esperança, ela continua à espera dele. Ela podia ter dito, já não vou esperar este Palermo à porta, eu vou mas é deitar-me. Não, ela já não o espera à porta, mas espera-o. Ela continua à espera dele. Está lá dentro. Está assim a olhar para a televisão, mas está à espera dele. Reparem agora. Abriu a porta, ela levantou ligeiramente a cabeça e sorriu-lhe de longe. Cá está isto outra vez. Ela sorriu-lhe, mas de longe. Eles já não estão assim tão próximos como estavam. Mas a ruptura não é completa. Ela sorri-lhe, embora de longe. Ele fecha a porta com cuidado, sem fazer barulho. Isto é uma consideração boa da parte dele. Ela está naquele estado que todos nós já estivemos, em que nós estamos bem a dormir, mas não gostamos de ouvir barulhos grandes, não é? Então ele fecha a porta com cuidado. Diz ela, comeste alguma coisa? Portanto, não só ela ainda está à espera dele, apesar de já não estar à porta, continua à espera dele, mas continua preocupada com ele. Comeste alguma coisa? Ele diz não, enquanto ela se levantava lentamente e apagava a televisão. Esta parte é importante também, porquê? Porque ela não está a ver o seu programa favorito enquanto espera por ele. Está só a fazer tempo. Ela está à espera dele, na verdade. Ela levanta-se e apaga a televisão porque ele já chegou. Ela não tem nenhum interesse na televisão. Tinha só interesse em estar a fazer tempo à espera dele. Tens fome? Um pouco. Este é o tal diálogo que não serve para nada, mas vai servir mais à frente. Tens fome? Um pouco. Como é que te correu o dia? Como sempre, já sabes. Sim, estou a ver. É tarde. Gostava de tomar um banho. Agora reparem no que acontece a seguir. Olhou-a nos olhos. Ele diz uma informação simples, que é, eu gostava de tomar banho. Mas olha nos olhos. Beijou-a suavemente na face. Quis atraí-la a si. Não sei se já perceberam o que é que ele quer. Vou tomar banho e tal. Olha nos olhos. Anda cá. Quis atraí-la a si, mas ela desprendeu-se-lhe dos braços e dirigiu-se para a cozinha. Mais uma vez, vejam como eles se afastam e aproximam. Ela desprende-se-lhe dos braços, mas vai para a cozinha. Vai para a cozinha fazer a comida dele. Ou seja, ela diz, eu vou-me afastar um pouco, mas na verdade é um movimento de aproximação. Não é o movimento de aproximação que ele quer, mas é um movimento de aproximação, porque ela afasta-se dele para ir trabalhar para ele. Anda, disse-lhe, há água quente. Ele, outra vez, foi despindo a roupa enquanto caminhava atrás dela, chegou à sala de jantar e deixou-se cair numa cadeira, tirou as botas e as meias, esticou ligeiramente os pés e respirou satisfeito. Um homem que acaba de chegar do trabalho, tira as botas e tal. Ela acabou de preparar o banho, disse, entra, já está pronto. Anda comigo, disse ele, e acariciou-lhe uma das mãos. É a segunda vez que ele faz este convite. Anda comigo. Não, disse ela sem olhar para ele. Portanto, ela recusa, embora não tenha coragem de olhar para ele enquanto recusa. Tenho que te preparar a comida, não te demores. Mais uma vez ela diz, não, eu não vou aproximar-me de ti, mas não vou afastar-me completamente, eu vou preparar-te a comida. E acontece o seguinte, ela passa a mão pelo cabelo, apanha as botas e as meias, depois olha fugazmente para ele e sorri. Ou seja, ela está a afastar-se dele, mas ainda assim, já está a limpar a porcaria que este porcalhão fez, não é? E segundo, ainda olha fugazmente para ele e sorri. Ele entrou na casa de banho, abriu o duche e disse-lhe através da porta entreaberta. E é por causa deste bocado agora que aquele diálogo de há pouco vai ser importante. Perguntaram-me muito por ti na fábrica. Sentem muito a tua falta. Isto é ele a tomar banho. Está a gritar cá para fora. Ela não respondeu. Esta é a parte importante. É que ela responde a tudo o que ele diz. Reparem. Tens fome? Um pouco. Como é que correu o dia? Como sempre, já sabes. Pois, estou a ver. Gostava. Este é um casal que não deixa nada sem resposta. Mas aqui ele diz-lhe uma coisa muito elogiosa. Que é, olha, perguntaram-me por ti lá na fábrica. Têm saudades tuas? Silêncio. Portanto, aqui a gente percebe duas coisas. Primeiro, que ela trabalhava na fábrica juntamente com ele e agora já não trabalha. Segundo, que ele está-lhe a dizer uma coisa muito simpática, que é pá, as pessoas têm tantas saudades tuas lá no emprego, e ela, silêncio. Depois, quando ele acabava de se enxugar, ela apareceu à porta. Já acabaste? A comida vai arrefecer. Vou já. Saiu da casa de banho e sentou-se à mesa. Trouxeram o jornal, ainda não li. Toma lá, disse ela estendendo-lhe. Sentou-se ao lado dele em silêncio. Ele começou a comer a sopa, estava morna, quase fria. Abriu o jornal e começou a ler. Reparem agora.
Não sorvas a sopa, disse ela. Nunca mais perdes esse hábito. Ou seja, o senhor come a sopa daquela maneira que a gente às vezes vê pessoas a comer, que é... E ela diz, não sorvas a sopa. E a gente sabe que não é a primeira vez que ela lhe diz isto, porque ela diz, nunca mais perdes esse hábito. Ou seja, em princípio, ela já lhe disse isto várias vezes. Reparem na reação dele a esta repreensão. Ele sorriu e continuou a ler o jornal. Ela diz, porco, não comas assim a sopa. E ele, esta minha... Gosto tanto de ti, querida. E a seguir ela diz o seguinte, reparem, é uma informação absolutamente banal. A Ada Rosa deu à luz ontem. A reação dele é, levantou a vista do jornal, olhou-a fixamente nos olhos, pelos vistos, olhou-a fixamente nos olhos de tal forma que ela desviou o olhar, baixou a cabeça e pôs-se a brincar com o anel de casamento. Ou seja, há repreensão. Não sorvas a sopa, porco. Ele, gira. Há informação banal. A vizinha pariu. Ele, a ponto dela baixar os olhos e começar a brincar, o que não é também, o que eu acho que é significativo, ela podia ter começado a brincar com o copo d'água. Não, ela começou a brincar com o anel de casamento. E a seguir acontece. Diz ele, quem é essa? É que vive ali em frente, tu sabes quem é? Disse ele. Virou a página do jornal. Vais deixar arrefecer a sopa, já está fria. Queres que aqueça outra vez? Não é preciso, não tenho fome, disse, tornando a olhar para ela. Portanto, ele olha para ela e diz assim, que nome é que lhe vai pôr? Ele pergunta à mulher, que acabou de lhe dizer que a vizinha teve um filho. Ele pergunta, que nome é que a vizinha vai pôr ao filho? E olhem a reação dela. Ela levantou a cabeça e olhou uns segundos para ele. Alguma coisa lhe brilhou por dentro. Nunca me aconteceu, até deve ser prejudicial à saúde brilhar-nos uma coisa por dentro. Mas ela... o Sr. Presidente tem que sair, não é? Tem que se ausentar. Já volta, está bem. A gente depois conta-lhe o final da história. Acho que isso tem prioridade, com certeza. Mais alguém tem cônsules à espera? Então continuamos nós, está bem? É muito rápido. Portanto, reparem, ele só lhe perguntou, ele fez uma pergunta simples que é, está bem, pronto, a vizinha vai ter um filho. Que nome é que lhe vai pôr? Alguma coisa lhe brilhou por dentro. E depois ela, se calhar ela entusiasma-se demais. Reparem nisto. Ainda não sabe, diz ela. Perguntou-me e eu disse-lhe que se fosse rapaz, lhe chamasse Ernesto ou Alexis. E se fosse rapariga, que eu lhe chamaria Milena. Eu? Como assim eu? Reparem, ela na frase muda. Ela diz, se fosse rapaz, ela que lhe chamasse Ernesto ou Alexis. E se fosse menina, eu chamava-lhe Milena. De repente estamos a falar, ela diz eu. Mas como assim eu, se é a vizinha que vai ter um bebê? A reação dele é, ele largou bruscamente o jornal e empurrou o prato para o lado. Portanto, há aqui um jogo, não é? O jogo é, olha, a vizinha teve um bebê. E ele, diabo, não sabia que íamos jogar a isso. E diz, está bem, pronto, eu jogo um bocadinho, desde que não seja a bruta. Está bem, pronto. Então que nome é que ela lhe vai pôr? E ela diz, olha, vai, se for menino, eu disse-lhe para lhe chamar não sei o quê. Se fosse menina, eu chamava e ele larga o jornal à bruta. Porque ela meteu-se a si própria dentro daquela conversa. Ou seja, ele disse, vamos jogar, mas não é para jogar à bruta. E ela jogou à bruta. Ela, de repente, meteu-se a si própria nesta conversa sobre ter um filho. Dá-me água, diz o bruto. Ela ergueu-se, levantou o prato da mesa. Arroz e peixe, não queres? Não tenho fome. Ela trouxe o copo de água, deixou-o em cima da mesa. Reparem outra vez na relação deles. Ele diz, dá-me água. E ela diz, sim senhor, vou-te buscar água. Mas depois traz-lhe a água, mas não lhe dá o copo na mão. Põe em cima da mesa. Se quiseres, vai lá tu buscá-lo. Ou seja, é aquela ideia deles estarem sempre tão próximos, tão afastados, tão próximos, tão afastados. Ela faz-lhe uma vontade, vai buscar a água, mas deixa-a em cima da mesa, não lhe dá na mão. Depois foi à cozinha e apagou a luz. Vou-me deitar, estou cansada. Vens? Sim, disse ele, pegando de novo no jornal. Levantou-se e seguiu-a. Entraram no quarto, ela despiu-se. Abriu o armário e tirou uma combinação cheia de rendas, muito curta. Olhou-a fixamente alguns segundos. Portanto, isto é uma mulher que está a caminho de se ir deitar, pega numa combinação cheia de rendas, muito curta, e olha fixamente para ela alguns segundos. Em princípio, ela sabe exatamente o que é aquilo. É uma combinação de rendas muito curta. Não há razão para estar a... o que será isto? A ponderação que ela está a fazer é outra. O que é que ela decide? A seguir, tornou a pô-la no sítio, procurou um pijama de algodão, a sempre sensual flanela,
e vestiu. Portanto, ela ponderou, visto esta combinação, ou vou para a flanela. Se calhar, tendo em conta o que acabou de acontecer, vai flanela. Ele ergueu a vista e atirou o jornal para o chão, ela deitou-se de costas, ele despiu-se, apagou a luz, meteu-se lentamente na cama, estendeu a mão e pôs-lhe num dos seios. Ela retirou a mão com suavidade e voltou-se para o lado. Mais uma vez, aquela ideia da órbita, de eles estarem próximos, afastados. Ou seja, ela retira-lhe a mão, mas diz aqui, com suavidade. Não é tira, porco. É só... Até amanhã, disse. Ele ficou pensativo alguns segundos. A gente pode imaginar o que é que ele ficou a pensar aqui. Pode ter sido o que aconteceu. Há quantas noites seguidas é que ela veste a flanela? Há quantas noites seguidas é que ela tira a minha mão? E se eu começar aos gritos a exigir que há certos deveres conjugais que têm de ser cumpridos? Se calhar é nisso que ele está a pensar há alguns segundos. Depois também se voltou para o lado. Até amanhã respondeu-lhe. Ou seja, não sei se lembram, o primeiro resumo que a gente fez deste texto foi: um homem chega à casa, toma banho, janta com a mulher, tem uma conversa banal e deitam-se. O segundo resumo do texto é: um casal está a enfrentar o seguinte problema. Ela veio para casa, abandonou o trabalho e veio para casa porque quer ter um filho. Ele não quer e está a tentar que ela volte ao trabalho, dizendo que tem muitas saudades tuas lá, não sei o quê. Essa diferença de expectativas relativamente à relação deles faz com que eles, digamos, tenham conversas tensas e faz com que na hora de dormir ela opte pela flanela e o afaste. Porque ela tem um plano, digamos, tem um projeto, atenção, que passa pela camisa de rendas, não há dúvida nenhuma, passa por aí, mas se não é para esse projeto, ele também tem um projeto que passa pela camisa de rendas, mas se não é para satisfazer o projeto que ela quer, ela prefere não entrar prefere vestir a flanela. Isto para responder à sua pergunta, que é, às vezes as pessoas dizem palavras que são insinceras, que não são sinceras, dizem. Mas a gente começa a habituar-se a detectá-las. A gente percebe, na segunda leitura deste texto, que quando eles estão a falar sobre peixe e tomar banho e a filha da vizinha, eles não estão, na verdade, a falar sobre peixe, tomar banho e sobre a filha da vizinha. Estão a discutir outras coisas. Estão a falar sobre a vida deles. O segundo resumo que a gente fez do texto, que é, há aqui um casal que tem um problema, que é, ela quer ter um filho e ele não quer. Nenhuma dessas palavras está no texto. Isso não está lá em lado nenhum. Em lado nenhum eles dizem, olha lá, Alexis, então a gente não ia ter um filho? Não, filha, anda, mas é para a fábrica porque eu prefiro que tu trabalhes. Esse diálogo não está lá presente. Em lado nenhum. E, no entanto, a gente percebe que é disso que se está a falar. Porquê? Porque as palavras têm isso. Muitas destas estão a ser ditas de uma forma que pode ser encarada como aquilo que disse, que é, não são sinceras. Ela não está sinceramente interessada em informá-lo sobre a filha da vizinha. Ela quer dizer outra coisa. Ele também não está sinceramente interessado em valorizar que na fábrica toda a gente tenha muitas saudades dela. Ele quer puxar a corda para o lado dele, mas por outras razões. E é isto. Fica sempre um silêncio embaraçoso no fim das leituras, não é?